Esse é o livro, O Perfume do Nilo, na edição aqui de Portugal. A diferença para a edição brasileira é na cor que foi usada. Eu gosto bastante dessa capa que a Caravana fez. Enquanto admirava a silhueta dos camelos que, cansados, carregavam os turistas com as patas afundadas na areia quente, concluiu, resignado, que não tinha mais como fugir do sortilégio. Compreendeu que havia um destino que estava acima dele e de Adriana. Um destino que navegava nas águas do Nilo, caminhava na cidade velha de Damasco e flanava por Beirute. A ancestralidade soprava o seu perfume no vento. Eu gosto desse trecho porque ele junta num único parágrafo todos os lugares que foram visitados e que são abordados no livro, pelo menos os mais importantes. E ele toca na questão da ancestralidade que, nesses livros especificamente, que tratam do Oriente Médio, que tratam dos países de cultura árabe, tem muito a ver com a minha ancestralidade, com essa busca que teve início em 2019, com a minha viagem para o Líbano, e que ainda não terminou, e que parece longe de terminar. E eu também acho ele bonito, acho ele poético, assim. Acho que ele tem a ver com que... É um acerto do livro, eu acho, esse trecho. Por isso que eu quis destacar. O mundo do Oriente Médio, o mundo árabe, o mundo muçulmano me trouxe um interesse e uma sensação de pertencimento muito forte. Eu conheci a terra dos meus avós, a casa dos meus avós estava ali no mesmo lugar. Isso foi muito emocionante. Meus avós são de uma cidade muito bonita no Líbano, chamada Bicharri, que é a terra do Khalil Gibran, que é um dos escritores mais lidos da história do mundo, talvez o terceiro, segundo dizem. Então eu fiz, logo depois da pandemia, eu fui para o Egito e voltei no Líbano. E voltei um pouco sem saber se o Egito ia render um livro ou não renderia. No ano seguinte, eu fui para Beirute, Damasco, na Síria, e para Capadócia, na Turquia, e juntei as duas viagens num livro só, que é esse livro que eu estou lançando aqui em Portugal, chamado Perfume do Nilo. Bom, isso tudo é para responder a sua pergunta. Os meus livros têm como dispositivo as viagens que eu realizo. Eu gosto que seja assim. Então eu misturo relato de viagem com ficção. E os lugares que eu visito também são um pouco personagens desses livros que eu já publiquei. Eu vim para Lisboa por dois motivos diferentes. Um é porque eu estou de férias e eu queria conhecer o Marrocos, e Lisboa é um caminho natural para ir para Marrakech, porque é 1h30 de voo de lá. E o segundo motivo, que se casou perfeitamente com esse, é o lançamento do meu livro, Perfume do Nilo, aqui em Lisboa. Eu já publiquei 4 livros, mas é o primeiro livro meu que tem um lançamento internacional. Eu tive 2 influências literárias muito fortes na minha vida. Uma delas não tem nada a ver com viagem, que foi a Clarice Lispector. Meu pai era dono de papelaria e com uns 12 anos de idade, por aí, eu achei assim, em cima das folhas de papel ao maço o livro A Hora da Estrela, e quando eu abri aquilo foi uma iluminação para mim. E depois, um pouco mais tarde, na época da faculdade, eu sou jornalista da Faculdade de Jornalismo, eu conheci aquele que foi
determinante absolutamente na minha trajetória, que é o Joseph Conrad, que é um polonês. E eu, sabe, sei lá, porque essas coisas são um mistério, eu me apaixonei muito pela literatura dele, eu acho ele um grande escritor. Sempre tive muita vontade de ser escritora, de escrever um livro. Me tornei jornalista, trabalhei em jornais impressos, em grandes jornais por muitos anos. E com isso eu escrevia diariamente. Mas é muito diferente você escrever um romance de você escrever uma matéria jornalística. Em 2017 eu percebi que não dava mais para adiar a publicação de um primeiro livro, estava ficando muito tarde. Eu busquei uma editora na época, publiquei ele em 2017, esse livro chama No Reino das Girafas, e o livro teve uma recepção muito boa, assim, naquele momento. Eu fui semifinalista do prêmio Oceanos com ele, aí esse foi um estímulo muito grande para mim. E eu também já tinha gostado, assim, de usar tudo que eu vivia para escrever. Já tinha dado um sentido novo para a minha vida. Então, assim, eu acho que o jornalista, em geral, é um grande observador. E eu acho que a minha literatura é uma literatura também de observação. Só que eu não queria que a minha literatura fosse uma literatura jornalística, porque para mim é uma coisa totalmente diferente. Literatura é arte. E por isso eu gosto de ficção, eu gosto de criar um mundo imaginário. Então eu juntei o relato de viagem, que eu acho que é a minha porção jornalística, eu sou muito jornalista, com a minha porção escritora de ficção nessa literatura que eu faço.